Nós vamos nessa noite estudar acerca do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Então, convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias lá na carta do profeta Ezequiel. E nós vamos nessa noite discorrer acerca uns pontos básicos, a essência do livro, o que o livro nos traz, o que o profeta estava se pegando como principal ali para trazer para o povo, né, a visão geral do texto, né, de todo esse livro. E nós vamos abrir, então, Ezequiel, capítulo 1, e nós vamos ler, tem 4 versículos chaves que dá resumo a este livro. Nós vamos ao capítulo 1, versículo 1, depois nós vamos ler o versículo 28 do capítulo 1 também. Depois nós vamos lá no 37, 12 e 14. Primeiro, então, vamos lá, capítulo 1, eu vou ler do versículo 1, o versículo 1 e o versículo 28. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. O versículo 28. Como o aspecto do arco que apareceu na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Agora vamos lá ao capítulo 37, 12 e 14. 37. Versículo 12 e 14 do 37. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, e eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. E então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Deus querido, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor, suplicando, Senhor, a tua bênção. Abençoe o teu servo que está aqui agora, meu Pai, com essa incumbência de estarmos estudando acerca deste livro tão importante, ó Deus, nas nossas vidas, que traz, ó Deus, tantos desafios, que, ó Pai, nos traz a reflexão de como nós somos carecedores da glória do Senhor, da presença do Senhor em nosso meio, de quanto, ó Deus, nós somos pecadores também e carecemos, ó Deus, da Tua presença, da Tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Nos abençoe nessa noite, fala aos nossos corações, em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. O Bernardo, 3 copos. Garganta seca não vai ficar. Eu vou fazer só uma parte aqui desse versículo 28 do capítulo 1, que fala algo interessante, irmãos, que sobre Deus e um simbolismo que está aqui, que às vezes nós não nos atentamos para ele, e o inimigo se atentou para ele e pegou ele para ele, tomou para si, atrevido que ele é. Eu estou falando de quê, irmãos? Está aí no versículo 28. O arco-íris, olha aqui, olha, como o aspecto do arco que apareceu na nuvem em dia de chuva. Então, o que aparece num dia de chuva? É o arco-íris. E Deus pegou o arco-íris como exemplo. Exemplo de quê? Então, isso é o exemplo de que Deus firmou um
pacto, uma aliança comigo e com você. Relacionado lá, né, na destruição lá, quando teve o dilúvio e tal. E aí, para confirmar essa aliança, ele instituiu esse símbolo, né? Eu vou me lembrar dessa aliança. Né? Olha que algo maravilhoso. Pois é, realmente é algo assim que traz a memória da gente. Quando a gente vai pegando assim algo assim para a nossa vida, assim, que marca, essas coisas, isso também me marca. Toda vez, de vez em quando, eu venho, que aparece assim, eu gosto de enfatizar isso, porque realmente, às vezes, a gente não dá o devido valor a certas coisas que nós temos, e bíblico, algo maravilhoso que Deus está mostrando para a gente, e nós olhamos, às vezes até com um olhar de desprezo, né, de, bonitinho, colorido, olha, é comum, mas é algo grandioso, que tem um simbolismo muito grande para nós cristãos, irmãos. E aí, como tem esse simbolismo tão grande, o inimigo tão astuto pegou ele e distorceu tudo e colocou num símbolo totalmente contrário avesso à criação de Deus, avesso ao que Deus quer de cada um de nós como seres humanos. Então, vamos voltar para a humanidade, né? Esse símbolo está dentro de algo, do movimento que distorce todo o ser humano como essência. Não é? Então, assim, os irmãos com certeza estão sabendo do que eu estou dizendo, né? Então, assim, distorceu toda a essência, tudo aquilo maravilhoso que Deus fez, e que Deus falou assim, olha, o símbolo está aqui, pá. Aí o inimigo falou, então vou pegar isso aqui e vou colocar aqui. O inimigo é astuto demais. Então, nós vemos isso aí, né? Que que Deus firmando, então, o pacto com o homem. Então, nós vemos, então, que esse livro, realmente, ele é atribuído ao profeta. Ele foi escrito no período de 593 a 570 a.C., né? O rei que estava reinando na época era o Zedequias, um rei infiel, né? Como o Walter falou, né? Sempre tem as questões, né? Quando a gente olha, fez o que era reto perante o Senhor, aqui já, aí esse aqui já vimos que já levou o carimbo do que era um rei infiel, era um rei mau, fez o que era mal perante o Senhor. As palavras-chave do livro que nos leva a ter a base, que são visões, nós vamos ver isso aqui, interessante, como ele usou isso nas suas profecias, e da glória de Deus. Por isso que nós estávamos aqui, pensando aqui, eu e Bernardo, que nós vamos cantar, e Deus me deu esse cântico, tu és soberano. Né? Eu não vim pensando nem em cantar, né? Foi tão trágico terça-feira passada, que eu falei assim, eu não vou nem cantar. Aí o Bernardo falou assim, Rubens, quem vai cantar? Olhei para lá, olhei para cá, falei assim, sou eu, vamos embora. E tu és soberano, e aí lá na fase, apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. E isso nós cantamos, irmãos, para Deus, e é uma verdade, nós vamos ver aqui, e nós vamos fechar o estudo desse livro com isso mesmo, sobre a glória do Senhor. E isso é maravilhoso. Então, assim, o tema principal, então, a partida da glória do Senhor, ou seja, saiu a glória do Senhor do meio do povo. Puf. Então, o profeta vai falar assim, sobre isso, né? Olha, o Senhor está se apartando, saindo no meio do povo, por causa da incredulidade, por causa dos atos ruins, todo ato pecaminoso, idolatria, e aí veio então a destruição. Quando Deus não está no meio do povo, então é isso, o tema principal, a saída da glória do Senhor do meio do povo, destruição do povo, ou seja, de Jerusalém, mas no finalzinho, a volta da glória do Senhor e a restauração futura de Israel. Então ainda há um conforto ainda, né? Então, se dentro do livro nós vamos ter
esses três patamares. A saída de Deus, Deus não compactuando com o erro do povo, a destruição do povo, sendo levado cativo, mas depois Deus restaurando e trazendo para si. Então, os textos que lemos foram esses. Só para nós entendermos um pouco do contexto histórico, a deportação dos judeus para a Babilônia ocorreu em 3 etapas. A primeira etapa foi em 606 a.C., sob o reinado de Jeoaquim. A segunda, em 597, sobre o reinado de Joaquim. E a terceira, em 586 a.C. Sob o reinado de Zedequias, ocasião em que ocorreu a destruição lá do templo de Jerusalém. Né? E na segunda deportação é que o profeta Ezequiel foi e estava entre os que foram deportados, levados para o exílio. Há algo interessante que temos que destacar aqui sobre esse momento aqui, que o povo não tinha ido todo sido deportado, como foi de etapas, levou um pouco, depois levou mais um pouco, depois levou mais um pouco. Haviam, então, um pouco deportado e um pouco ainda em Jerusalém. E esse povo estava nesse contexto, assim, o que vai acontecer? O povo de lá vai voltar? Nós vamos daqui para lá? Estava naquela incógnita. Mas o problema é que eles não estavam dando ouvidos ao homem de Deus, aos profetas, que ainda Jeremias ainda estava profetizando. E isso, um estava bem próximo do outro ali, os dois estavam profetizando sobre isso. E o interessante, tem um comentário aqui da Bíblia de Estudos de Genebra, falando assim, olha, tanto os cativos como muitas das pessoas que haviam permanecido ainda em Jerusalém esperavam que o exílio fosse curto e que os que haviam sido deportados logo voltassem para a cidade e Jerusalém fosse poupada de maiores desventuras. Os falsos profetas incentivavam essa crença, ou seja, tinha gente lá falando, gente, o que vai acontecer? O pessoal já vai voltar. Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. A Arca da Aliança está aqui, a presença de Deus está aqui. E o profeta falando, não, vão vir dias piores, vocês vão ser levados para lá. E aí ficou aquela luta entre o homem de Deus profetizando ao povo, falando para o povo o que ia acontecer, e os falsos profetas falando o que o povo queria ouvir. A palavra foi essa, realmente. Então, assim, Ezequiel, então, tentando advertir o povo para mudar a situação, e eles não se contentavam, não queriam ouvir, e o profeta, por mais que seja dura a palavra, ele falava, e o interessante, às vezes a gente nota, que às vezes muitos profetas chegavam a questionar a Deus, Deus, eu vou ter que falar isso para o povo mesmo? Está falando que o povo quer ouvir. Falando que o povo quer ouvir. Irmãos, no início da minha pregação de domingo, eu fiquei assim, igual eu falei que eu fui incomodado pelo Senhor, então assim, o que eu falei ali a respeito do início, eu falei para mim. Quando eu falei assim, querido, que eu estava estudando a pregação, estudando as músicas, quando eu falei assim, né, eu amo estar na casa do Senhor, meu prazer é estar na casa do Senhor, eu estou assim, oh meu Deus, às vezes eu estou indo, às vezes, eu falei de mim, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, às vezes eu estou indo assim, porque é o domingo à noite, que é por um ato mecânico. Eu tenho que estar, mas será que eu estou indo com prazer? E aí eu falei assim, Senhor, então eu vou falar, mas Senhor, será que pessoas vão ficar chateadas comigo, achando que eu estou usando o púlpito para direcionar?
Está mandando em direto, está usando o púlpito para mandar recado. Pois é, aí eu falei, Senhor, e seja o que o Senhor quiser, e eu estou incomodado porque o Senhor me incomodou, e eu vou falar, que ainda não estava nem tanto assim, dentro do contexto que eu queria falar, mas aquele cântico me incomodou. Aquele que eu falei. Então, assim, que Deus tenha misericórdia e que realmente tenha surgido fruto e que ninguém tenha levado para algo pessoal. Porque a gente fica aqui, quando a gente está com essa responsabilidade, a gente tem que medir as palavras, um palavreado, né, que seja um palavreado, que às vezes a gente usa, não palavreados torpes, mas palavras talvez que você fala no seu dia a dia, não pode vir para aqui, né, que não cabe nesse momento, por ser um momento solene. Então, assim, eu me pego muito, eu chego em casa, na Paula, eu dei uma gafe, falei uma coisa, eu pego a Ana Paula, que às vezes é o meu filtro, né? Ixi, tem até vez, uma vez, eu falei, nossa, você falou isso, ixi, né, uma coisa assim, às vezes a gente brinca igual eu brinquei com o negócio, eu estava brincando do sapato das irmãs, quando a gente fala sobre o amor, de doação, falei, né, irmãs, às vezes a irmã tem muitos sapatos, né, que tem nomes diferentes, eu falo assim, eu vou comprar uma rasteirinha, mas você não tem, né, você já não tem, eu falo, não, eu tenho uma sandália de saltinho, não tenho uma rasteirinha, e aí a gente, né, fica nessa, tem sapato fechado, que tem. Então, assim, às vezes a gente, de alguma forma, para tentar descontrair o momento, você usa uma brincadeira, talvez que não devia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, quanto a essa questão, às vezes, de falar o que o Senhor quer e deva, a igreja precisa ouvir, a gente tem que realmente. A gente fica com medo, receoso, mas, Senhor, vamos lá, que Deus nos abençoe. Então, assim, os irmãos continuem, irmãos. Tá bom, a participação é isso mesmo, que é bom, que enriquece. Todos nós participamos e vamos lá. Entre a segunda e a terceira deportação, como houve essas 3 deportações, né? Entre o exílio de Ezequiel e a queda total ali de Jerusalém, houve um período de aproximadamente 12 anos, em que Ezequiel iniciou o seu ministério profético. Nessa época, Jeremias, né, como nós falamos, ainda profetizava em Jerusalém. Os judeus que já tinham sido deportados para a Babilônia e também o povo que ficava na Palestina. Aí vai falar aqui a questão que eu já predisse aqui, da confusão dos falsos profetas, estava rumando uma confusão tremenda lá. Mas apesar de Jerusalém ser a cidade do templo e dos judeus, ser um povo de Deus, segundo a aliança, isso não era garantia da breve soltura e nem da preservação da cidade santa. Então, é aquilo que nós já tínhamos falado do comentário lá da Bíblia de Estudo de Genebra. Pois é, então, após ser informado por Deus que Jerusalém estava sendo sitiada, está lá no versículo 1 a 14 do capítulo 24, Ezequiel também recebeu a terrível mensagem que a sua esposa iria morrer e que isso serviria como sinal para os judeus. Vamos abrir aqui, esse aqui é interessante. E é um ponto interessante sobre o profeta do Senhor, principalmente da forma como Deus usou ele. Quer ver? Olha aqui, o capítulo 24, a partir do 15. O Senhor falando com ele, com o profeta. Olha, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que as súbitas, ou seja, de súbito, tirarei a delícia dos seus olhos, mas não lamentarás. A delícia dos seus olhos seria a esposa dele. Nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante. Mete as tuas sandálias nos pés. Não cubras os bigodes e nem comas o pão que te mandaram. Ou seja, faça até jejum. Deus falou com ela, você não vai prantear, não vai demonstrar para o povo que você está sofrendo pela morte da sua esposa. Porque Deus queria mostrar para o povo isso que ele iria fazer com o povo. Né? O deleite dos olhos do profeta seria retirado, assim como o templo, que era o deleite, né? O orgulho do povo, o nosso templo maravilhoso, ia ser destruído.
Então, assim, o profeta foi usado dessa forma para falar e o povo vê isso nele. Quão pesado que é esse atributo aí, isso que o profeta tinha que fazer, né? Essa missão, a palavra foi essa, obrigado, Paulo. Ele tinha que sofrer na pele, para o povo ver ele sofrendo na pele, para saber, isso vai acontecer comigo. Sofreu um bocado, né? Logo em seguida, o profeta recebe ordens para profetizar contra 7 nações estrangeiras. E interessante, sim, Deus levanta um povo para corrigir o povo dele, mas ele vai lá e pune o povo que ele permitiu que fosse usado por ele para corrigir o seu povo, e vai lá e... Pois é algo assim que é coisa de Deus mesmo. Você olha assim, porque Deus é justiça. É o que você falou, ai daquele que... Era necessário isso acontecer com o povo, ter sofrido aquilo ali para endireitar, e aí ai daquele que foi usado para isso. É algo grandioso demais, né? Vamos, algo interessante aqui, então, irmãos, que nós vamos ver, então, dentro deste livro, como eu tinha predito antes aqui, sobre a glória de Deus. Então, o tema principal seria, então, nós estamos falando aqui sobre a destruição, o momento em que Deus se afasta do povo, aí vem todo esse mal sobreveio a ele, e depois, então, a glória de Deus. São os 2 pontos principais. O ministério de Ezequiel, então, não foi fácil. Viveu em dias difíceis, dias de trevas, aparentemente até sem esperança de um futuro melhor. Se olharmos o povo olhando naquele contexto, ali naquele momento, você não estou vendo a luz no fim do túnel, não. Está uma confusão demais na minha cabeça, uns falando que vai melhorar, o outro lá falando que não vai piorar. O que nós vamos arrumar da nossa vida? Então, estava um momento muito difícil na vida do povo e na vida do profeta, tentando fazer o povo ver que, olha, endireita os seus passos, endireita os seus caminhos, e o povo ainda naquela confusão. O povo não conseguia ver quanto Deus é santo e quanto os seus próprios pecados, ou seja, o próprio pecado do povo, eram terríveis. Ezequiel tratou desses 2 temas, e ao fazer isso, ele enfatizou verdades essenciais do Evangelho. Ele fez isso desenvolvendo e entrelaçando 5 temas principais dentro do seu livro: a santidade e a glória de Deus, a pecaminosidade da nação, a necessidade de juízo, responsabilidade individual. Isso aqui é muito importante também, meus irmãos. Responsabilidade individual de cada um de nós e restauração tornada possível pelo Messias. Então, esses aqui foram os pontos principais aqui do livro. Ezequiel deixa claro que a santidade e a glória de Deus são os principais motivos para o juízo divino e salvação. O pecado de Israel tinha profanado o nome santo de Deus, e isso exigia condenação. Isso exigia punição, a profanação, o pecado extremo do homem, do povo dele. Isso precisava ser corrigido. E nós vamos ver algo interessante aqui da forma como Ezequiel fazia as suas profecias, que ele é um mestre em analogias para descrever o pecado e assim também para descrever a necessidade do evangelho. O povo é descrito como casa rebelde, lá no capítulo 2, uma videira inútil, no capítulo 15, uma órfã
que se torna adúltera, capítulo 16, duas meretrizes, capítulo 23, pessoas que tinham coração de pedra, capítulo 11, e outras analogias aí. Talvez uma das afirmações mais importantes que ele faz contra o pecado seja sobre essa responsabilidade pessoal. Porque o pecado, irmãos, ele é algo intransferível. Paulo me fez pecar. Tá bom, né? Fácil, né? Você começar a transferir as responsabilidades. Ó, deu muito certo, não. Mas isso, e para mim, o que Adão fez, e isso é muito de nós. Eu não faço isso porque o outro é assim, assim, assim. Eu me irei porque eu pequei, porque eu. Não é porque você tem um gene difícil, não controla, o fruto do Espírito aí, né? Não está. Porque não é uma tranqueira danada. Aí vem um homem, mais uma vez, que bom que os irmãos lembrou, Paulo lembrou, lá do Éden, nosso pai, né? O pai Adão lá, fez isso. E isso o homem às vezes tenta usar desse artifício para desviar, vamos dizer, para desviar o foco, né? Dele, né? Deus falou assim, homem pecador. Não, mas não foi eu, não. Foi a mulher. Nossa, da culpa é sua, você ainda foi me dar ela. Eu estava quieto aqui. Estava tranquilinho aqui, quietinho aqui. Né? Então, esse é um ponto muito importante que Ezequiel colocava em suas profecias e que pegarmos contra isso. Em contrapartida, isso com certeza também a salvação é algo individual, que ele também falava assim, olha, também você não vai ser salvo, né, como tem aqui ditado, né, filho de peixinho né? Meu pai é pastor, então eu estou no céu. Você é filho de pastor, você já está com salvação garantida. Nada disso, né? Tudo é algo pessoal. Tanto o pecado é meu, eu cometi, perdão, Senhor. Como a minha salvação eu e vou orientar o meu filho, olha, assim, 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 o caminho que você tem que seguir é esse. E agora, vamos lá, né? Esses elementos, a forma como se juntam na declaração de Deus sobre o motivo pela qual ele salvará Israel, assim diz o Senhor Deus. Não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Ou seja, vocês estão profanando. Então, tudo que está acontecendo aí é para a glória do meu nome. Assim, a trama do livro gira em torno da glória do Deus soberano, começando com a visão de sua majestade, descrevendo a saída da glória do templo, prometendo o retorno de sua glória a um novo templo. A esperança final de Israel é que a glória de Deus habite com o povo por meio de sua obra e de sua graça soberana. Agora nós vamos olhar aqui algo interessante sobre as formas simbólicas que Ezequiel usava para trabalhar, vamos dizer, para fazer, para profetizar, a forma didática, vamos assim dizer, para o povo entender aquilo que ele queria transmitir para o povo. Né? Além de usar as suas parábolas e declarações comuns para anunciar a sua mensagem, o profeta também foi orientado por Deus a realizar muitas ações simbólicas, palavras visíveis ou parábolas encenadas. Aí aqui na estuda, a Bíblia que estuda aqui também vai dar vai trazer 10 formas que ele usou para transmitir aquilo que o Senhor queria ao povo. Lá no capítulo 4, 1 e 3, ele fez uma maquete de Jerusalém para mostrar aqui, tá vendo aqui Jerusalém? O cerco vai ser assim, O que eu estou falando com vocês que vai acontecer
Então, assim, chamava o povo, e para o povo assimilar melhor, olha, os povos estão vindo aí. Os povos estão indo, vão cercar a gente. Está vendo aqui? Nós estamos aqui, ó. Esse aqui eu queria ler o texto lá. Ele deitou-se no chão. Isso foi para mostrar o tempo e o desconforto que vai haver dentro do cativeiro, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Está no capítulo 4, só para os irmãos entenderem, vai ser só esse que eu vou ler para ficar de forma entendível como que eram essas questões de que ele fazia. Capítulo 4, do versículo 4 ao 8. Ao Senhor falando com ele: deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, sobre o seu braço, né? Levarás sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo os números dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas, assim não tu voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Então, essa questão de deitar-se no chão também era uma lição, um objeto sobre a duração e o desconforto do cativeiro. Os 390 dias deitados sobre o lado esquerdo, representando o cativeiro do Reino do Norte. Os outros 40 dias deitados sobre o lado direito, representando o cativeiro do Reino do Sul, que não seria tão longo. Que Israel passou no Egito antes do Êxodo. Os braços aqui descobertos, simbolizando o poder que seria reunido contra Jerusalém. Te prenderei com cordas. A sugestão de que o cerco de Jerusalém seria firme e inalterável. Não te voltarás de um lado para o outro. Muito provavelmente Ezequiel não ficaria deitado continuamente, ou seja, não necessariamente dá-se entender que ele ficou todos esses dias deitado, o dia inteiro deitado, e o povo vendo ele deitado. Talvez assim ele falasse: olha, gente, eu vou deitar aqui agora, sei, por 1 hora, por 2 horas, isso aqui vai estar simbolizando um dia do cativeiro, da tribo, pessoal lá do norte, depois vai lá, deitou, tudo isso, uma forma simbólica, talvez, no momento do dia, no momento em que reunia-se o povo, para o povo ver, e aquele ato simbólico ali, ele estava usando para que o povo compreendesse melhor o que ele ia falar. Olha, isso tudo vai ser o período que o povo vai ficar sob cativo, e vai ser algo doloroso, vai ser algo complicado, mandou amarrar ele, para ele nem se mexer. Então, assim, é como se tivesse uma encenação, um teatro, né, para o povo entender melhor aquilo que ele ia dizer. Uma coisa, às vezes, você está falando e tal, e se eu estivesse falando: olha aqui, está vendo ali, ó, ele está deitado, está amarrado. Então, vocês, olha, visualizando, seria melhor de entender a mensagem que ele queria transmitir. E dessa forma, assim, ele fez também, assim, mostrando para o povo, comendo alimentos estranhos. E isso ia dizer: olha, a escassez de alimentos, aquilo que você falou no período ali, que teve o cerco mesmo, que foi período de escassez de alimento, durante o cerco de Jerusalém. Então, assim, olha, eu estou comendo isso aqui, ó, porque vocês vão comer isso lá. Você chegou a falar, né, Walter, que as mães estavam comendo os próprios bebês. Então, assim, vocês vão comer isso aqui porque isso vai acontecer lá. Não sei que alimento estranho, sei lá o quê, mas o povo estava vendo aquilo e falou assim: ixi, então o negócio vai complicar aí para frente. Raspou o seu cabelo, ixi,
e usá-lo de forma estranha. Isso desenrola vindo à nação e o modo pelo qual o povo seria destruído. Preparação da bagagem para sair de casa, ou seja, ele só preparava a bagagem, falou, a minha mala está aqui. Ou seja, para o povo ver que haveria uma tentativa de fuga do exílio, mas não ia acontecer. Ou seja, que a minha mala está pronta para viajar, mas eu não vou sair. Vocês estão vendo, gente, aqui, ó? Vai acontecer isso, vocês vão tentar fugir lá do exílio. Não vão conseguir, não vai acontecer. Comer com ansiedade, ou seja, o horror da conquista do exílio, chorando e golpeando as suas costas, ou seja, fazendo autoflagelo, né? Se flagelando, ou seja, isso é para mostrar para o povo a dor que o exílio ia causar no meio do povo. Fazer o modelo de um caminho, a aproximação de Nabucodonosor e o seu ataque a Jerusalém. Ele fez, eu li o texto lá, foi como se ele falasse aqui, ó, tem esse caminho aqui, ó, Nabucodonosor vai vir por aqui, para sitiar, para tomar, a gente vai vir por aqui, gente, vocês estão vendo? Tipo assim, talvez ele fez um caminhozinho de pedra no chão, aqui, ó, aqui é a Avenida A, aqui é a Avenida, né, Olímpio Meirelles, vocês estão vendo? Ele vai vir por aqui, Nabucodonosor vai vir por aqui, você entendeu? Nós já falamos sobre isso, não plantear a morte da sua esposa, né, uma dor vindoura tão profunda sobre Judá, que o pranto externo seria impossível e inadequado, ou seja, ninguém ia poder chorar. O pessoal vocês vão estar exilados lá, vão estar sofrendo, mas vocês ouviram. Então agora, como diz o outro, engole o choro, não chora. E aí, fez isso com o profeta, tirando dele a esposa, para ele sentir a mesma forma, a mesma dor, a mesma tristeza que o povo iria sofrer lá no cativeiro. Escreveu sobre 2 pedaços de madeira, Deus unindo novamente Israel e Judá. Então, nós vemos, essa forma que ele usou para se comunicar com o povo. Algo interessante. E se você olhar Jesus Cristo também usava uma forma didática de se apresentar, através de parábolas que ele pegava aquele momento, aquele contexto ali, para exemplificar ao povo o que ele ia transmitir. Então, assim, interessante como ele também, Ezequiel, tentando da forma que ele queria se comunicar com o povo, ele então usava esses artifícios, que é algo interessante. Hoje a gente vê isso muito no departamento infantil, né? A gente olha o pastor Felipe, né, com aquele quadro, com o cubo, né, para apresentar Cristo, né, e a salvação, e as formas como você quer se comunicar com a criança, que seja uma forma que ele venha entender. E assim somos nós também, na forma que você queira que o povo venha entender, uma forma de comunicar que foi algo interessante que a gente é bom observar da forma como esse profeta trabalhou, não é mesmo? E nós vemos aqui 3, no livro que a gente está estudando aqui, fez um paralelo entre os 3 profetas maiores, Isaías, Jeremias e o Ezequiel, que é algo interessante. Eu gostei que esse paralelo que eles fizeram aqui, olha, todos tiveram chamados fortes e claros da parte de Deus. Isaías foi lá no capítulo 6 de Isaías, Jeremias no capítulo 1 de Jeremias e Ezequiel no capítulo 2 e 3. E há em todos a mesma sequência temática, ou seja, eles seguiram o mesmo tema, a mesma profecia, da mesma forma, né? Mesmo modus operandi, ou seja, denúncia contra o povo, anúncio do desastre iminente, todos os 3, tanto Isaías, Jeremias e Ezequiel, todos os 3. A sentença contra as nações gentias que se levantaram contra o povo de Deus, e sempre depois o consolo e a promessa da restauração de Judá. Profetizaram, então,
para os judeus lá em Jerusalém, Isaías e Jeremias, e para os que estavam no cativo, estavam cativos na Babilônia, foi Ezequiel. Cada um desses profetas enfatiza uma pessoa da Trindade. Isso aqui também achei interessante de se destacar, que Isaías nos fala sobre principalmente da obra e do caráter do Filho, principalmente lá no capítulo 53, que nós conhecemos bem, Isaías, né, relatando ali a pessoa de Cristo, né, que o nascimento e tudo que Cristo iria sofrer. Então, a ênfase de Isaías é na pessoa da Trindade, é do Filho. E Jeremias nos mostra o Pai, a disciplina do Pai celestial. Então, Jeremias enfatiza muito a pessoa da Trindade do Pai, que corrige ao Filho que ama. E Ezequiel, então, descreve essas variadas manifestações do Espírito Santo de Deus, a glória de Deus, o Deus atuando no meio do povo através do Espírito Santo de Deus. E Isaías é chamado de profeta da fé, pois por meio dele Deus operou tremendo livramento diante da Síria. Jeremias é visto como profeta do amor, que é igual nós, né? Eu me identifico mais com Jeremias, profeta chorão. Chorou amargamente pelo povo, lamentou. E Ezequiel é o profeta da esperança, profetizando a restauração após o grande desastre em Jerusalém. Então, irmãos, esse foi o contexto do livro de Jeremias, de Ezequiel, que nós vemos, o profeta, que abordou todos abordou esses três momentos do povo de Deus ali, o momento em que, da primeira partida do cativeiro, na segunda partida que ele foi junto, e depois ele participando, então, profetizando sobre a glória que retornaria para o povo de Deus. E eu gostaria de enfatizar, encerrando o nosso estudo dessa noite, sobre isso, sobre a glória de Deus. Já que é tão importante para nós pegarmos um ponto principal daquilo que a gente quer encerrar, quer enfatizar no nosso estudo, poderia enfatizar, nós somos pecadores, somos. Poderia enfatizar outras coisas, mas eu queria encerrar sobre essa questão do livro do profeta Ezequiel, sobre um ponto tão importante nas nossas vidas, como falei que nós cantamos aqui, que Deus nos deu esse cântico sobre a glória de Deus. E é um comentário também sobre isso. Quem que é glorificado? Da Bíblia de Estudo de Genebra. A glória de Deus é a honra e o esplendor que ele possui desde a eternidade, independentemente de qualquer coisa que ele receba de volta da sua criação. Ou seja, eu e você, nada que eu faça, que eu deixe de fazer, altera na glória do Senhor. No tamanho, ou diminui, ou aumenta a glória dele. Nas Escrituras, a glória de Deus é relatada principalmente pelo resplendor magnífico da manifestação de Deus. Assim, a própria Shekinah, a nuvem resplandecente que podia até assumir o aspecto de fogo, era chamada de glória de Deus, né? Que quando Deus se manifestava no templo, aí se enchia daquela nuvem, a presença de Deus era aquele simbolismo, né? Que era uma nuvem ali. E a letrinha está pequena e está difícil aqui, mas nós vamos ler aqui. O resplendor de Deus é a demonstração visível da maravilha de sua transcendência sobre toda a criação. Enquanto a glória dos seres humanos, minha e sua, né, diz apenas as nossas riquezas, o que eu tenho, o que eu deixo de ter, e quantidades admiráveis de uma coisa ou outra. Mas a glória de Deus é a sua grandeza, o esplendor e a honra incomparável como Criador de todas as coisas.
Davi meditou sobre essa ideia. Bendito és tu, Senhor, sobre Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade sobre tudo, tudo é teu, sobre tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. A glória de Deus também é o propósito para o qual todas as coisas foram criadas. Nas palavras do apóstolo Paulo, diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, pois a glória eternamente. Todas as coisas têm como fim supremo que Deus seja glorificado por meio da sua criação. A natureza proclama a glória de Deus, está lá no Salmo, né? A derrota do mal lhe confere honra e a redenção do seu povo lhe dá grande glória. Nesse sentido, a glória de Deus é a finalidade inevitável de todas as coisas. Glorificar a Deus é a responsabilidade moral de todos os seres humanos. Nesse sentido, ao honrarmos a Deus em tudo que fazemos e reverenciamos e reconhecemos seu poder, bondade, dignidade, com efeito, os seres humanos devem viver em sujeição aos mandamentos de Deus, a fim de reconhecer a sua grandeza incomparável diante de todas as outras criaturas. Paulo apresenta esse objetivo com a motivação para nossas escolhas na vida. Ou seja, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façai tudo para a glória de Deus. As palavras do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A glória de Deus recebe dos seres humanos é o tipo de honra mais elevado que a criação pode dar ao seu Criador. No início, Deus abençoou os seres humanos com glória e honra, colocando-os no mundo como portadores da sua imagem. Interessante isso, né, irmãos? Nós somos colocados com a honra tremenda, com a semelhança da imagem de Deus. Nós, como diz o outro, nós deixamos escapar, né, das nossas mãos. O homem deixou isso escapar da sua mão. Na queda, no pecado, maculou a glória da humanidade. Nossa queda no pecado maculou a glória da humanidade. Cristo culminará com a nossa glorificação em Cristo quando ele voltar. Como criaturas glorificadas, criadas à imagem de Deus, seremos capazes de honrar ainda mais a Cristo e ao Pai, ao qual toda a glória é devida. Nas palavras dos reformadores, só lhe deu glória. Glórias somente a Deus. Então, irmãos, que esse seja o nosso alvo principal, como servos de Deus, como os discípulos de Deus, mirarmos a glória de Deus. E que esse ensinamento que o profeta Ezequiel nos trouxe aqui nessa noite, a gente possa realmente nos atentarmos a isso e buscarmos cada dia mais uma vida condigna como os discípulos de Cristo. Sabemos que esse cume, né, nós vamos conseguir o máximo só no céu, mas nós temos um dever de buscar aqui na terra. O alvo, buscarmos, fazermos de tudo, desviarmos do velho homem, desviarmos, né, das mazelas do pecado, evitarmos o pecado para que Deus seja glorificado através da minha vida e da vida de cada um irmão e através da sua igreja que se faz nesse lugar. Amém? Vamos orar mais uma vez agradecendo a Deus. Deus, obrigado a Deus amado
porque Tu és um Deus grandioso e que, ó Deus, é um prazer para nós glorificarmos, honrarmos, exaltarmos o nome bendito do Senhor, meu Deus. Muito obrigado porque o Senhor me deu esse privilégio. O Senhor se chegou até mim, mesmo ali, ó Deus, os meus pecados e delitos. O Senhor veio com o sangue de Jesus, me restaurando, me tirando do lamaçal do pecado, me trazendo para a Tua presença. Obrigado, Deus. Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. E, ó Deus, dá-nos, ó Deus, o ensinamento da Tua palavra nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite, para que nós possamos entendermos realmente quem o Senhor é, quem somos e o que precisamos fazer, ó Deus, para nos achegarmos cada dia mais, que era glorificar o Senhor, exaltar o nome santo do Senhor e termos o Senhor como nosso Salvador. Ó Deus, abençoe cada um de nós, dê-nos uma noite, ó Deus, de descanso, guardados, protegidos pelo Senhor. Ó Deus querido, é no nome de Jesus, para a glória do Senhor que oramos. Amém. Deus abençoe a cada irmão nessa noite.